Oi pessoal, tudo bom? Voltamos para a segunda parte da nossa aula sobre biomas brasileiros. Nessa aula nós vamos falar sobre o bioma do Cerrado, dos Pampas e do Pantanal. O bioma do Cerrado, eu peço que vocês prestem bastante atenção porque ele é recorrentemente cobrado nos vestibulares. Ele possui uma formação vegetal complexa e tropófila, então ele é característico daquele clima tropical continental que vai possuir verões quentes e úmidos e invernos mais frios e secos, tá? Então, ele tem uma vegetação que é adaptada tanto a períodos úmidos quanto a períodos secos. Assim, a gente vai ver um estrato arbóreo que não vai ter grande porte, vai ter pequeno porte e que vai vir associado a arbustos e vegetação herbácea, que é aquela vegetação rasteira. É uma vegetação espaçada, o que vai fazer com que ele comporte animais de grande porte. Essa vegetação, ela vai possuir também troncos de casca grossa e que são tortuosos, com o objetivo de impedir a perda d'água durante os períodos de estiagem. Além do mais, assim como a vegetação da caatinga, ele vai possuir raízes profundas para acessar o lençol freático rebaixado no momento em que os índices pluviométricos não forem tão constantes. O solo do Cerrado, ele é um solo laterizado, ou seja, tem elevada concentração de óxido de ferro e de alumínio, o que faz com que ele naturalmente seja reconhecido por ser um solo ácido. Durante o inverno, que é a estação seca, é comum a existência do que a gente chama de combustão espontânea, que é quando a vegetação pega fogo sozinha. Inclusive, parte da biodiversidade da sobrevivência dessas vegetações precisa desse fogo natural para que possa continuar existindo. A questão é que muitas vezes esses incêndios eles são intensificados pelo homem, pela ação antrópica, com o objetivo de limpar os terrenos para poder fazer a expansão da fronteira agrícola. E aí, isso é extremamente prejudicial para a sobrevivência da vegetação do cerrado. Parte do cerrado conta também com o que a gente chama de veredas, que vão funcionar como uma represa, como uma caixa d'água natural. A destruição dessas veredas, consequentemente, pode acabar interrompendo essa capacidade de retenção de água e comprometendo a disponibilidade hídrica na região, como já foi abordado no Enem. Uma outra questão importante que a gente precisa destacar é que o Cerrado ele é considerado um hotspot. O que é um hotspot, gente? Hotspot, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que é uma palavra homônima. Nós já falamos dela anteriormente para nos referirmos a pontos da Terra que sofrem com atividade vulcânica intensa, vocês lembram? Então, aqui a gente está falando de hotspot no sentido de biodiversidade, sendo considerada uma área prioritária para conservação, ou seja, um uso racional, pois ela possui alta biodiversidade e é extremamente ameaçada, ou seja, grande parte do cerrado já foi degradado. E aqui vocês podem ver essa degradação da vegetação do cerrado, que vai predominar fundamentalmente na região central do Brasil. A destruição desse cerrado, ela vai ter duas causas principais, mais fortes, e que são muito recorrentes no vestibular. Primeiro é a expansão dos grandes complexos agroindustriais. Esses complexos vão estar ligados a monoculturas intensivas que são voltadas para a exportação, como, por exemplo, a monocultura da soja. Mas nós podemos falar também de uma pecuária extensiva. Essa pecuária é aquela que o gado vai caminhar, consequentemente, para poder se alimentar e comer o pasto, ele vai acabar compactando o solo e isso também vai favorecer um processo de desertificação. Vale ressaltar que em algumas regiões os produtores eles tacam fogo na vegetação, porque a vegetação ela possui cascas grossas, como eu acabei de falar. Então, ao atear fogo, e o que fica exposto é o que a gente chama de broto mole, que é do que o gado ele vai se alimentar.
Então, essas duas práticas, a agricultura intensiva e a pecuária extensiva, são extremamente agressivas e ameaçam o que ainda restou do cerrado brasileiro. Se a gente vai falar dos pampas, a gente está falando de uma vegetação que é herbácea, ela é basicamente gramínea. E aí, dessa forma, ela vai ocorrer numa região de clima subtropical. Esse clima subtropical é aquele que vai parecer com o temperado. Ele vai possuir 4 estações bem definidas. Se o verão é quente, o inverno ele vai ser frio. Portanto, esse lugar, esse bioma, vai favorecer uma atividade que é a atividade pecuária, porque ele vai ocorrer em relevos que não possuem uma altitude muito elevada, e aí o gado não desenvolve musculatura e, consequentemente, a qualidade da sua carne vai ser muito boa e vai ter um alto valor no mercado. Por fim, a gente vai falar do bioma do Pantanal, que vai acabar sofrendo influência de vários outros biomas brasileiros, como o bioma do Cerrado, o bioma amazônico e também o bioma da Mata Atlântica. Esse bioma, ele vai representar a maior planície alagável do mundo. Então, ele vai ser constituído de grandes pântanos. Essa influência dos outros biomas vai fazer com que o Pantanal ele seja composto por um complexo de formações vegetais, possuindo matas, campos, palmáceas, cerrados, vegetação flutuante, como a Vitória Régia. Ele é bem diverso, tá? E a sua existência também tem sido constantemente ameaçada por conta das atividades agropecuárias. Tá certo, galera? Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula de biomas e na aula que vem nós vamos começar a falar sobre hidrografia, tá bem? Um super beijo, continue se cuidando.